Bom, mais um podcast, hoje um podcast interessante, muito especial, de uma pessoa que tem uma vastíssima experiência, apesar de ser muito nova, na área internacional. Nós estamos falando de Vivian Lima, que é a CEO da Zest Eventos. Antes de começar esse nosso podcast, eu queria agradecer a participação e a parceria dos nossos patrocinadores, o São Paulo Convention Visitors Bureau, que tem uma presença importante com a nossa lista de eventos, a agenda dos eventos toda semana no nosso programa. Mas, Vivian, muito obrigado por você ter vindo, veio de salto até aqui. Veio de salto, não veio de tênis. Não. Né? Veio de salto, Sempre da de salto. cidade de Salto. E foi muito bom você ter vindo aqui, ter aceitado o nosso convite. Obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite, Cacá. É uma honra estar aqui com você hoje. Eu acompanho o seu trabalho há muitos anos, atuando no setor de feiras, acompanhando toda a produção e todo o acompanhamento que você faz das feiras, trazendo tudo isso que a gente trabalha tanto, 360 dias para entregar, às vezes em 5, para todas as pessoas, para que todo mundo tenha acesso ao que é feito nesse mercado, que é um mercado muito muito rico de informações e que leva tanto conhecimento a tantos profissionais. Bom, se você me permite, eu vou ler aqui um pouco do seu currículo, que é um currículo vasto, importante e interessante de ser destacado. Publicitária, pós-graduada em gestão empresarial, especialista em vendas e negócios de empresas B2B, com formação em técnicas de persuasão para liderança e vendas, Master em Programação Neurolinguística e Personal e Profissional Coach. Olha, é um negócio interessante. Aliás, nesses 22 anos de experiência que você tem, você já organizou mais de 200 eventos corporativos, o que dá um pouco mais de não sei quantos eventos por ano, né? Sim. 200 eventos. Entre feiras, congressos, seminários, você visitou mais de 500 feiras B2B e negociou com empresas em 11 países. Eu acho que isso aqui chama bastante atenção. Isso. Em Abu Dhabi, África do Sul, Argentina, Bahrein, Chile, Colômbia, Estados Unidos, Inglaterra, França, Malásia e Turquia. Como é que você faz? Como é que você com tão pouco tempo, conseguiu fazer tanta coisa e um trabalho tão interessante? Eu tive uma grande oportunidade, que foi trabalhar numa empresa multinacional inglesa por muitos anos. E dentro da cultura dessa empresa estava a visitação a feiras internacionais, para que a gente pudesse ver o que acontecia lá fora e trazer para o Brasil essa expertise. Então, com base nisso, era parte, né, do trabalho visitar essas feiras, tanto para promover a Feira do Brasil, como para entender como que eles trabalhavam e quais eram as experiências e o que era adaptável à nossa realidade ou não. Então, por conta disso e dessa oportunidade, eu acabei viajando vários países, conhecendo feiras internacionais, conhecendo muitos clientes ao redor do mundo. E quando eu saí do marketing, eu atuei no marketing por muitos anos, foram quase 14 anos atuando no marketing, eu vim para a área comercial, eu assumi o departamento, né, a direção do departamento comercial e com isso os representantes internacionais de vendas, porque nessa empresa, como a gente tinha uma feira que era muito internacional, tinha mais de 80 países presentes, nós tínhamos representantes de vendas em vários países. Então, eu era responsável por fazer a gestão comercial desses representantes também, tanto a equipe aqui do Brasil quanto essa equipe internacional. Aí vem a sua liderança em persuasão de treinamento para esse povo, né? Isso. Na verdade, eu acredito que no fim das contas sempre são as pessoas. Então, a gente entrega uma boa feira tendo pessoas engajadas e trabalhando para poder entregar essa feira. E o comercial, se você não acredita naquilo que você vende, você não vai fazer, não vai vender. Então, tendo essa especialização em pessoas, é mais fácil entender como motivar, como persuadir, como trazer o que eles precisam da forma que eles precisam. É muito legal isso daí. A gente percebe
eu faço, pelo menos seguramente, visito, em média, de 5 a 6 feiras por semana, né? Então, nesta semana mesmo, nós estamos com 8 eventos simultâneos acontecendo, né? E todos têm características muito diferentes. É um pouco diferente do teu negócio, porque o meu negócio é multissetorial, Sim. né? Então, a gente fala com dentistas, desde uma feira de reabilitação oral, aí você vai para uma feira de especialização de contadores, Nossa. depois você vai numa feira de tecnologia, que a gente fez até um podcast semana passada, de segurança cibernética, que é a história dos hackers, e assim vai, né? Então, é muito difuso, o assunto muda muito, mas o seu é bom porque você tem um foco definido no teu negócio, né? Sim. Hoje eu atuo profundamente no agronegócio e também no setor de jogos. Então, são 2 setores que a Zest Eventos desenvolve eventos e participa, mas já atuei em defesa e segurança, segurança pública, energia elétrica. Então, depende muito de quais são as feiras organizadas, mas eu sempre falo que quando a gente vai organizar uma feira, você precisa conhecer a fundo o setor. Você se torna quase que um especialista generalista. Você não tem ali a parte técnica, mas você precisa entender como que ele funciona para poder trazer as soluções, né? Porque o evento, ele nada mais é do que reunir ali em 3, 4 dias o setor todo para trazer novidades em termos de palestras, lançamentos e gerar negócios, que o objetivo, no final das contas, é que em 3 dias você consiga encontrar muito mais pessoas do que se você tivesse que viajar para todos os lugares e conversar com todos aqueles clientes. E mais do que isso, Vivian, eu acho que a função do promotor da feira é fazer com que o expositor saia contente do lugar, Sim. Né? O expositor está lá, pagou, comprou um espaço, ele tem que ter resultados, né? Sim. E para isso precisa gente especializada como você, para poder colocar, vamos dizer assim, iscas no bom sentido, que possam atrair os expositores ou os visitantes para os expositores, né? Eu acho que esse é um trabalho importantíssimo para quem faz feiras. Sim, é todo um trabalho de BI, né, de Business Intelligence, que a gente faz ao longo da campanha do evento, porque o evento ele é sempre segmentado, né? Como você comentou agora, que são vários setores, e cada setor tem a sua particularidade, a forma que você fala, tanto com o expositor quanto com o visitante. Então, quando você passa a conhecer melhor o seu público, e por isso você precisa conhecer esse setor, você começa a falar o idioma do seu público para atrair esse visitante. E não é só atrair o visitante, aquele visitante que está lá com a sacola para pegar brinde, não, né? Não é porque sacoleiro. Isso é o que tem e o que a gente evita, porque isso desqualifica o público da feira. Nós atuamos no sentido de pesquisar quem são esses visitantes de acordo com a necessidade dos expositores para que eles possam realmente gerar negócios. Então, o objetivo é levar o visitante qualificado para que o expositor receba no seu stand durante esses 3, 4 dias realmente potenciais compradores para os seus produtos, serviços, para fechar negócios e influenciadores. Eu acho que eu tenho, inclusive, uma colocação que às vezes eu discordo um pouquinho quando as empresas falam, o meu evento é só B2B. Só tem um problema, né? Para ser B2B, você tem que passar pelo B2C. Não tem essa conversa de falar, não, B2B, como se B2B fosse uma coisa, um ser espacial, né? Uma coisa extraterrestre. Sim. Mas você não está falando com pessoas. Você tem que falar com gente. De qualquer maneira, você não pode desprezar o B2C dentro desse contexto de B2B. Né? Isso Concordo. É uma colocação minha que Sim. eu faço, que eu falo, a pessoa fala, não, eu sou essencialmente um evento B2B. Então, muito bom, muito B2B, mas são pessoas que fazem, não são robôs, não são, né? Não. Então, não. E antes de um CNPJ, tem vários CPFs, né? Aí é que tá. E aí, quando você vai conversar com... uma pessoa representa uma empresa, pelo bem e pelo mal. Então, quando você está ali
com o chapéuzinho da empresa, você está representando essa empresa. E para poder fazer essa representação é a pessoa. E às vezes a pessoa não está bem. E é por isso que cada vez mais ao longo do meu desenvolvimento, eu fui procurando formas de entender as pessoas. Porque quando a gente entende que às vezes um cliente ele só quer conversar um pouco e você só precisa ligar e conversar ao invés de já falar do negócio, você fala do negócio outro dia, para gerar essa conexão, porque no fundo e no fim, a gente só leva as conexões que foram feitas ao longo do tempo. Exatamente. E é muito legal. Eu queria entrar num tema agora, que eu acho que é um tema muito importante, que está hoje no topo da mídia em todos os segmentos. Você teve uma experiência muito forte com a Clarion, quando você esteve na Clarion, que foi a primeira empresa no Brasil a sediar os jogos, se não me engano, de atuar dentro desse universo de jogos. Sim. Hoje nós estamos com o tema de apostas esportivas muito em alta. Sim. Né? E é um setor que vem crescendo muito. E a sua experiência com Informa, com a Clarion que você teve aqui, eu acho que agregou muito. Eu queria falar desse momento importante da Brazilian Game Summit, da BIS, que é um negócio importantíssimo e que tem uma força enorme nesse momento. Sim. O setor de jogos, ele é um setor muito estruturado fora do Brasil e um setor muito sério. Por quê? Porque ele já é regulamentado, ele já tem as suas regras, tem uma preocupação muito grande com o jogo consciente, com todas as questões que envolvem o setor. E por conta disso, a Clarion, né, ela tem o maior evento de jogos mundial, que é a ICE, e acontece em Londres e agora mudou. E por conta dessa expertise, em 2013 já começou, foi o primeiro evento que nós fizemos no Rio de Janeiro. Depois, em 2016, teve uma segunda edição em Brasília e a partir daí começou a ser anual. Com o fechamento do escritório, com a pandemia, teve o fechamento do escritório da Clarion no Brasil. Aliás, todos os escritórios regionais foram fechados. E a equipe toda foi desligada da Clarion. A Clarion Brasil deixou de existir. Eu era diretora comercial na época e eu me juntei com as outras gerentes da Clarion e nós somos hoje 4 sócias e nós formamos a Zest Eventos. Em agosto de 2021, eu tive uma conversa inicial com o Ale Valente, com o Cardama na época. E o Carlos Cardama, Exato. Grandes amigos aqui. E veio a ideia de abrir uma empresa para organizar o BIS, o Brazilian iGaming Summit. E nós fizemos a primeira edição do evento físico, quando ainda era obrigatório usar máscara. Foi um evento pequeno, foi um evento com 16 estandes para 300 pessoas, no espaço JK, ali na esquina da JK. Sim, eu lembro. JK onde hoje é o escritório do Ale. Isso, onde é o escritório. E aí, esse primeiro evento, ele já foi um evento internacional. Por quê? Porque os grandes players, eles atuam no mundo inteiro. Eles trazem essa expertise. Só que eles acham que é só atuar como eles atuam em todos os lugares no Brasil também. E o evento ele surgiu justamente para mostrar o quanto o Brasil, enquanto país continental, tem as suas especificações, né? E que você não vai falar com a mesma pessoa que está no sul do mesmo jeito que você vai falar com a pessoa que está no centro-oeste, ou no norte, ou no nordeste. As culturas são diferentes dentro do próprio Brasil. E em 2022 a gente fez uma segunda edição, que deu sold out. Não teve como colocar mais estandes nem mais pessoas, nós paramos as vendas. O evento lotou e por conta disso, na terceira edição, ele já foi para o pavilhão e ele acontece no Transamérica desde então. Eu cobri seguramente esse evento do Transamérica. O último foi um colosso, um espetáculo e deverá repetir com mais sucesso esse próximo agora em abril. Na verdade, ele vem maior, né? Bem maior. Vem maior. Nós tivemos 3 pavilhões o ano passado e esse ano vão ser 5 pavilhões.
Olha, vai ser praticamente o Transamérica todo, né? Ele vai pegar, são quase 30 mil metros quadrados de área bruta. É. Eu queria aqui fazer um depoimento pessoal sobre a presença do Alessandro Valente e do Carlos Cardama nesse trabalho, que são dois experientíssimos empresários desse segmento e que têm dado muito certo. Primeiro, porque são muito sérios, fazem a coisa certinha, corretamente, né? E segundo, que tem um momento muito próprio para isso, né? Sim, o Alê, né, ele traz todo esse conhecimento de afiliação e do digital, do online. Então, ele atua no setor há muitos anos. E o Carlos Cardama, não precisa nem falar, né? Mais de 35 anos, permaneceu sempre fiel ao setor. Então, quando teve toda a questão da proibição dos jogos lá atrás, ele se readaptou, ele se reinventou, ele foi para o México, ele foi para a Itália, ele continua trazendo toda essa expertise e as conexões. Como eu falei, as conexões eu acho que são realmente o que a gente vai levar, e ele traz essas conexões. Então, hoje, se o evento tem o tamanho que tem, é por conta das relações que eles desenvolveram e da credibilidade junto ao setor para poder trazer esses grandes players, porque o setor de jogos, ele é um setor internacional, em todos os países. Nós temos operadores locais, vários, mas nós temos muitos fornecedores, muitos provedores internacionais, e aí esses provedores, eles trazem as soluções. E o grande desafio é esse: como adaptar essas soluções para operar localmente de uma forma que seja realmente moldada para o brasileiro, e de qual região. Agora, falando nisso, o setor cresceu muito, né? Sim. O setor cresceu muito e a gente observa, eu acho que um crescimento ordenado, com algumas correções de rotas com relação às apostas, né, que está sempre em constante movimento, é um ser vivo, né? Sim. Então, precisa sim estar sendo corrigido, e o que eu acho que é legal é que o setor se antecipa muitas vezes às preocupações do próprio governo, né? Que eu acho que isso é legal, né? E o evento, ele colabora para isso. Porque quando a gente traz a expertise do que é feito fora do Brasil... No exterior? E do que já deu certo e o que não deu certo, porque tem países que são ícones, que são realmente referência na regulamentação, que regulamentou de uma forma que deu certo. E tem países que não. Por quê? Porque tudo vai depender de quanto tem de imposto, tanto para o operador quanto para o jogador, do quanto isso está equilibrado para o negócio funcionar. Então, de acordo com cada um dos países e das experiências que a gente acaba trazendo para o evento, a gente consegue também mostrar para o governo, tanto que o objetivo do primeiro evento que foi feito de jogos ainda pela Clarion lá em 2013, ser em Brasília, foi para trazer o governo e para mostrar que o setor é um setor sério, que é possível fazer, sim, uma regulamentação que ela seja positiva para todo mundo. Você tem um exemplo, por exemplo, em Londres. Em Londres você tem as casas de apostas, tem casas de apostas com corrida de cachorro, com tudo que você possa imaginar, tem casas de apostas, né? E funciona sem nenhum problema e funciona bem. É um reloginho, né? Sim. É um Big Ben, né? Certinho. E ele estando regulamentado, é mais seguro para todo mundo. Claro. O que nós vivemos durante muito tempo? Um mercado que estava legalizado, porque existia ali o projeto de lei, mas ele não estava regulamentado. Então, teve um gap, que agora, com a regulamentação, ele vai ser sanado, para poder caminhar para algo que seja positivo e que transforme o setor de jogos no Brasil num setor de jogos internacional, como em Londres, Claro. Sério, que tem as suas preocupações, tanto com as questões financeiras e principalmente com as questões do impacto do jogo na sociedade. É verdade. Isso é super importante.
Agora, de qualquer maneira, eu queria que você me fizesse uma estimativa do crescimento desse mercado. Ao longo desses anos, olha, eu posso fazer num comparativo com o crescimento do evento. Então, o primeiro evento que nós fizemos, eu sempre vou pelo número de estandes. O primeiro evento que nós fizemos lá em 2016, 2013 nem stand teve, em 2016 nós tivemos 3 estandes. 3 empresas de fora do Brasil internacionais que apostaram no mercado brasileiro. A última edição do BIS teve mais de quase 300 estandes. E nesse próximo devemos ter o quê? Chegamos a quase 400. Olha que coisa, né? É um negócio que é um crescimento vertiginoso. Sim. Bom, Sim. E isso com responsabilidade, atuando e trazendo as pessoas que realmente lutam por um setor que seja justo e seguro, tanto para fazer negócio quanto para a sociedade como um todo, e com toda essa expertise que você comentou, tanto do Alessandro Valente quanto do Carlos Cardama, à frente dessas conexões, desses contatos. muito bom. Olha, Vivian, foi muito legal poder conhecer um pouco mais de perto o seu trabalho, que eu acho que é super importante, para conhecer um pouco do setor que as pessoas... Tem muitas coisas ainda que as pessoas não sabem, não entendem, e acho que é importante cada vez mais a gente poder falar para mais pessoas a importância do setor. Tá bom? Agradeço muito a sua participação aqui e eu coloco o programa à tua disposição também, o podcast. Muito obrigada, agradeço muito pela oportunidade, agradeço em nome da Zeste. A Zeste, apesar de ser uma empresa nova, apesar de ter 3, indo para 4 anos agora, é uma empresa que traz toda essa expertise das suas sócias para poder organizar eventos e colaborar com as empresas que querem ter esse sucesso dentro dos seus eventos aqui no Brasil e fora também. Lembrando só as datas do evento que vai ser agora em abril, da Bet Expo da BSigma. Que vai ser? Você sabe a data? Não tô com Bom, eu sei que é em abril. É em abril. Então, mas a gente promete dar esse número para vocês. Sim. Para que a gente possa divulgar cada vez mais o setor, tá bom? Perfeito, tá ótimo. A gente fica por aqui agradecendo mais uma vez a participação do nosso patrocinador, São Paulo Convention Visitors Bureau, que tem agenda toda semana no nosso programa. Muito obrigado a você, Obrigada, Vivian, Cacá. e a gente espera poder estar com você mais vezes, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade, e o que precisar para a gente conversar sobre eventos é um assunto que eu adoro, tem sido a minha vida. É o que eu faço há mais de 30 anos, tá bom? Então a gente tá junto. Obrigado. Obrigada. E a gente continua, até já.